A gente segue falando de saúde, Sabino, mas a gente fala agora sobre saúde mental. O Dr. Ricardo Gelman, que é médico, é pediatra, fala com a gente sobre esse assunto. Porque, doutor, a gente vem percebendo ano após ano em todos os relatórios, seja os nacionais ou aqueles internacionais que captam essas movimentações sobre o aumento das doenças que atingem principalmente e pegam a ansiedade e a depressão, em muitos casos em jovens, a gente vai reparando que esses casos vão aumentando. Então, doutor, um bom dia para o senhor, obrigado por nos atender por aqui nesta manhã, no Manhã Bandeirantes, e gostaria de abrir essa entrevista perguntando para o senhor se existe um diagnóstico de fato de o que está acontecendo para que esses casos aumentem ano após ano, doutor. Então, muito bom dia. Bom dia. Estamos entrando aqui todo mundo num momento bom para fazer essa pergunta, porque estamos no pico de acúmulo de estresse do ano e entrando no momento de muitas pessoas de parada. Esse aumento da incidência de sofrimento mental, ele está acontecendo de uma maneira consistente nos últimos 20, 25 anos. Então, a primeira questão para ser falada é que esses sintomas de estresse, ansiedade, depressão, insônia, que correspondem às quatro manifestações mais comuns de sofrimento mental, de distúrbio de saúde mental, eles têm a ver com o estilo de vida moderno, ocidental, que é um estilo que está privilegiando cada vez mais atividades mentais junto com o sedentarismo. Ou seja, no momento que a gente dissocia o corpo e a mente e começa a ficar mais em atividades concentradas, com excesso de uso de horas de computador, celular e o corpo parado, isso leva a um desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, que leva ao estresse, e aí se cria um ciclo vicioso, porque o estresse também, por outro lado, ele leva à insônia, e a insônia é um mecanismo de reparação fundamental para a gente, no dia seguinte, estar bem. Então, a gente pode dizer que a causa, ela não é uma causa simples, porque é uma causa civilizatória, tem a ver com o nosso modelo de estilo de vida moderno. Então, a gente tem que pensar em mudanças mais profundas. Quer dizer, inverteu, né, doutor? Inverteu porque era aquele cidadão em sua idade ativa, principalmente por causa do trabalho, que tinha o estresse do trânsito da cidade, locomoção, segurança pública. E agora são os jovens, aqueles que, em tese, têm menos problema na vida para resolver, né? A gente está começando a ver estresse já na infância. Eu, como pediatra, tenho percebido um aumento de incidência, não apenas de insônia, mas também de hipertensão arterial, sobrepeso e aumento de colesterol. Essas alterações metabólicas, que era uma coisa do adulto, depois de 40 anos, a gente está começando a ver invadir o adulto jovem, o adolescente e a infância. Então, por isso que digo que a gente está num momento muito oportuno, porque é um momento agora da gente fazer um balanço e pensar no ano que vem, 2026, no equilíbrio maior durante a semana. A unidade de tempo da saúde é a semana, não é o mês, não é o ano, não é o dia. Você não consegue fazer um dia equilibrado, você não consegue fazer um mês equilibrado, nem um ano, mas a semana tem 7 dias. A gente deveria planejar esse equilíbrio entre atividades dos 3 cérebros. O cérebro cognitivo, que é o cérebro associado às atividades assim, intelectuais, de estudar e trabalhar e guardar conhecimento, mas tem um cérebro que é o cérebro emocional, mamífero, que tem a ver com artes, com hobbies, com atividades contemplativas, música, dança, cores, tudo isso vai ativar um outro cérebro que vai desligar e vai diminuir o grau de estresse. E ainda temos o primeiro cérebro mais primitivo, que é o cérebro associado ao intestino, que agora está muito na moda a gente falar do eixo intestino-cérebro, alimentação mantendo o nosso humor, e que é necessário para esse cérebro estar ativado que a gente possa fazer atividades físicas e que a gente desligue um pouco a cabeça. Então, a dica é atividade em que você não consiga ficar pensando em outra coisa durante a atividade. Então, o famoso futebol,
jogar tênis, jogar frescobol, atividades com bolas. E não é tão indicado, por exemplo, você ficar numa esteira fazendo trabalho mental ou alguma coisa assim. Então, a dica fundamental é que você vai para o corpo e possa se concentrar na atividade. Doutor, o senhor citou essa ansiedade e essas dificuldades, principalmente para crianças. Pergunto para o senhor como identificar, sendo um pai, um responsável, que essa criança está com esse tipo de problema, porque a própria criança talvez não saiba comunicar isso, e também os próprios adultos. Como identificar que você está passando por uma situação que precise, por exemplo, de um tratamento, de algo que não vai passar no dia seguinte, por exemplo, não é um estresse apenas daquele momento, doutor? Então, um dos sintomas que diferenciam uma ansiedade normal de uma ansiedade patológica é um grau de cronificação, de preocupação excessiva, de irritabilidade, de tensão muscular, levando muitas vezes a dor de cabeça, por exemplo. É algo que deveria passar no dia seguinte, isso permanece e começa a virar um padrão. Quando isso passa de 6 meses, a gente já está falando de um estado de ansiedade mais generalizada e de um quadro mais preocupante. Agora, tem pessoas que reagem de outra forma. Em vez de ansiedade, caminham para uma depressão. Aquela vontade de não levantar, de uma preguiça que passa do normal e que, muitas vezes, a gente tem que diferenciar se é uma depressão ou se é já um estresse crônico, levando a um burnout. O burnout é o famoso esgotamento da suprarrenal, que não foi feita para aguentar um estresse crônico, o ser humano foi feito para aguentar o estresse agudo, que é derivado da adrenalina, aquela coisa que passageira. Quando você passa várias semanas, meses no estresse crônico, então começa a dar um cansaço, que aí pode se manifestar ou como depressão ou como burnout, e isso é preocupante. Então, eu acho que os sinais de alerta, estabilidade e dificuldade de dormir, né? Doutor, nós estamos falando muito de ansiedade, estamos conversando aqui com o doutor Ricardo Gelman, médico pediatra, falando sobre ansiedade, mas tem aumentado aí os diagnósticos de uma doença que tem tudo a ver com ansiedade, que é o TDAH. Né? A gente tem percebido muitos psiquiatras e mesmo os pediatras já identificando algumas diferenças no comportamento das crianças. É uma epidemia? O que está acontecendo? Isso também é reflexo da mudança da forma da gente viver? É uma ótima pergunta. O TDAH ele se tornou algo cada vez mais frequente e a gente observou esse aumento de uma maneira muito importante durante a pandemia. Existe uma associação direta entre falta de contato com um brincar espontâneo, aquele brincar que caracterizava a infância de antigamente, sem horário tão definido, sem atividade tão definida, com o TDAH. Então, tem um estudo na Califórnia mostrando que crianças com TDAH, se elas começam a fazer um programa de ir para parques 2 horas, 2 vezes por semana, elas conseguem reduzir 50% dos sintomas, inclusive 50% da dose de alguma medicação para TDAH, tipo Ritalina. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendado, eu faço parte do GT, Criança, Adolescente e Natureza, é que a gente possa promover esse contato maior com a natureza e não precisa ser algo tão complicado. A gente está falando de uma praça, de um parque, um programa diário, se for possível, mas no mínimo uma vez por semana. Então, de novo, a gente está voltando a perceber que não é um problema genético, não é um problema de intoxicação do ponto de vista químico, mas tem a ver com uma intoxicação digital, o excesso de contato com telas que leva a um contato com uma realidade virtual, isso fez explodir o TDAH. Então, essa é a primeira orientação, é mudança de qualidade de vida e de estilo de vida, de fato. Dr. Ricardo Gelman, o senhor participa de diversas reuniões, encontros ao redor do mundo para debater esse assunto com especialistas internacionais. Existe uma preocupação
maior ou mais específica com o Brasil? Existe alguma diferença no nosso país em termos dessas doenças relacionadas à saúde mental, ou é um problema global que atinge de maneira semelhante sociedades que não são tão parecidas? Então, Essa pergunta do Luiz, doutor. E nas cidades, quer dizer, a tendência é maior também para esse tipo de doença aparecer? Cidades grandes, eu me refiro. então Sabino e Luiz, Sabino e Luiz, acho que assim, as perguntas são complementares. Eu acabei de voltar ontem do Congresso Mundial da Organização Mundial da Saúde, e a gente está fazendo um movimento do Network Internacional de Pediatria Integrativa, pensando muito que toda a orientação da saúde até os últimos tempos tinha sido muito focada em doença. A gente está precisando agora entender um pouco de promoção da saúde. O Brasil é considerado entre o segundo país do mundo em termos de grau de ansiedade. Isso pode estar relacionado, em parte, ao modelo de urbanização muito rápido. Hoje, 85% das crianças do Brasil estão em cidades grandes, ou em cidades, de uma maneira geral. Não precisa dizer cidade grande, mas a urbanização está excessiva. Então, a gente, nesse modelo da urbanização, levou as crianças a ficarem confinadas num ambiente fechado, que não é um ambiente ideal para o desenvolvimento infantil. Então, só lembrar de novo aquele conceito dos 3 cérebros, o primeiro mais motor, o segundo mais emocional, o terceiro cognitivo. Muitos pais têm valorizado demais se a criança com 2 anos consegue ler e escrever. Isso não é bom, porque a gente tem que pensar como se fosse um edifício de desenvolvimento, que você tem as fundações, e a fundação é motora e sensorial, para depois vir as outras. Então, o Brasil se destaca realmente com um grau de ansiedade maior. E observei na Índia uma situação muito interessante. 1 bilhão de pessoas a mais do que o Brasil, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas lá, mas eu não encontrei violência. Uma coisa que chama atenção. O que me parece é que o fator, vamos dizer, cultural, que para eles é como se fosse religião, mas na verdade, se a gente resumir a religião na prática, tem a ver com a família poder cultuar momentos um pouco mais introspectivos, valores de respeito e de meditação, porque a meditação é uma atividade que leva a uma ativação do sistema nervoso anti-estresse. Então, cada vez mais isso está se tornando uma prática aqui no Brasil também, programas de meditar e yoga em escolas públicas e em escolas privadas também. Eu acho que isso é muito importante. Acho que aqui a gente está, no Brasil, precisando fazer uma incorporação no modelo escolar e no modelo de educação que possa pensar no desenvolvimento mais amplo da criança, como um todo, e não apenas pensar que ela está preparada para o mercado, para o vestibular, tudo porque a gente já viu na década de 60 esse programa nos Estados Unidos, que levou para gênios, que levou a um alto índice de depressão e suicídio entre adolescentes nos Estados Unidos. Então, é o momento da gente pensar. Saúde mental é muito o equilíbrio desses 3 níveis, 3 sistemas, e pode ter um papel preventivo. Então, a gente precisa pensar em programas de saúde pública, programas junto com o governo, junto com as escolas, para a gente poder equilibrar essa situação. Dr. Ricardo Gelman, médico e pediatra, participou aqui com a gente, respondeu algumas das perguntas também dos ouvintes que nos relatam também essas situações, principalmente na dificuldade de perceber pelos nossos ouvintes desse diagnóstico. Muito obrigado, doutor. Um ótimo fim de ano para o senhor. Bom dia, bom Natal. Muito obrigado. Bom Natal. Espero que vocês curtam bastante. Obrigado. Curtiremos.